Olá, bom dia. Patrícia Monteiro, psicanalista cristã e mentora de mulheres. Hoje aqui está um pouco barulhento, mas mesmo assim a gente vai ter a nossa live. A live hoje vai falar sobre algo muito importante que pode estar acontecendo aí na sua vida. Hoje você pode estar sendo escrava de um engano. Isso mesmo, hoje você pode estar sendo escrava de um engano. E é sobre isso que eu quero falar, sobre esse engano. Você pode hoje estar se sentindo travada, né, presa num bloqueio sem perceber. Sem perceber hoje você pode estar presa num bloqueio emocional. A sua vida toda pode estar travada por causa de um bloqueio emocional. E eu quero tratar isso hoje com você. Primeiro, deixa eu te falar uma coisa. Pega papel e lápis para você anotar tudo que eu vou te passar aqui. Por quê? Porque essa live é uma mini mentoria. Eu vou aqui te mostrar soluções para que hoje você coloque em prática na sua vida e você consiga destravar a sua vida, você consiga fazer a sua vida fluir. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu quero fazer essa pergunta para você poder aí se situar um pouquinho. Você sente que hoje a sua vida está estagnada? Os dias passam e você vê só que você repete o mesmo dia, você repete o mesmo ano, você repete o mesmo mês, nada muda aí para você. Tudo continua igual. Você não consegue sair do lugar. A sua vida não sai do lugar. Você tem essa sensação. Sabe o que acontece? As feridas emocionais, elas são as principais barreiras que uma mulher enfrenta quando ela decide viver o propósito de Deus. As feridas emocionais, elas são as principais barreiras, né? Que impede essa mulher aí de avançar no propósito. Então, muitas mulheres, elas podem hoje estar passando por bloqueios emocionais que estão travando a vida dela e elas nem percebem. Porque essas feridas emocionais, elas em grande parte, né, elas são inconscientes. Por que eu falo que é inconsciente? Porque algumas feridas emocionais a gente lembra, né, o que aconteceu com a gente que nos feriu e hoje a gente pode estar aí com isso até na memória. Mas a grande parte dessas feridas emocionais, a gente não lembra delas. Aconteceu e aquilo nos modificou, aquilo nos traumatizou de alguma forma e a gente nem se recorda do episódio. A gente só sente hoje o resultado negativo, né, na nossa vida. Então, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas quantas vezes você já tentou avançar na sua vida e você sentiu que algo te puxava de volta? Você dava um passo para frente e dava dois para trás. Quantas vezes você já se sentiu, né? Você sente a vontade de crescer, mas você percebe que está presa na sua circunstância, que algo aí na sua circunstância não deixa você avançar. Ou talvez você está pensando, você está culpando, né, a falta de tempo, você culpa a falta de apoio, a falta de dinheiro, né, pro problema da sua vida estagnada, né? É porque você não tem tempo, é porque você não tem apoio de ninguém, é porque você não tem dinheiro para crescer. Você sabia que pode não ser isso? Pode não ser só isso, ou que isso já pode ser um resultado de um bloqueio emocional? É sobre isso que eu quero falar com você. Então, se você está se identificando com aquilo que eu estou falando, você já escreve aí para mim no chat. Eu quero libertação, porque isso na verdade é uma questão de liberdade, de se libertar, libertar sua mente aí de alguns padrões, de alguns modelos que você está vivendo, que você nem sabe que são na verdade bloqueios. Eu sei que se você já prestou atenção aí na sua vida, né, que a sua vida está estagnada hoje, está travada, você já reconhece um bloqueio, né? Se hoje você olha para a sua vida e você percebe que ela não flui, você já percebe que existe um bloqueio.
só que você não sabe de onde vem. E eu sei, e essa live é inspirada em algumas mulheres, né, que mandou para mim direct, que conversou comigo, dizendo para mim, por exemplo, que culpa os filhos, né, culpa os filhos pequenos pelo fato de não conseguir fazer a vida fluir. Né? Essas mulheres acreditam que os filhos, né, por serem pequenos, estão dando a ela muita sobrecarga, muita demanda e por isso a vida está estagnada. E isso faz também com que elas... Isso é fala de algumas seguidoras minhas, de algumas mulheres que me procuraram essa semana, e aí eu trouxe esse tema para a live. Isso faz com que elas busquem no marido um apoio para que elas consigam aí batalhar suas carreiras, batalhar suas vidas, só que não consegue esse apoio no marido. E faz com que elas se sintam muito solitárias, faz com que elas se sintam muito frustradas aí no relacionamento, né? Essas mulheres também sentem que falta para elas dinheiro para elas começarem, e essa rede de apoio, né, para cuidar dos filhos, para que elas vá à luta, né, para que elas possam ir à luta. Parece meio contraditório o que eu vou te falar agora, mas você já prestou atenção que ao mesmo tempo que a sua vida não anda, você se sente exausta? Ao mesmo tempo que você sente que a sua vida está estagnada, parada, você se sente cansada, porque na verdade você não está parada. Por mais que você esteja fazendo, a sua vida não está fluindo, mas você está sempre em atividade. Você não está totalmente parada, você não está sem fazer nada. Eu quero te falar uma coisa aqui. Eu não ensino aqui as mulheres a viverem somente o propósito, né? Eu não ensino somente sobre propósito, mas eu ensino também para essas mulheres que as feridas emocionais que elas carregam desde a infância é a principal barreira que impede com que elas consigam fluir no propósito. Então, além de ensinar como descobrir o propósito, o que é o propósito na vida delas e como elas fazem para vivenciar esse propósito, eu ensino também que muitas feridas emocionais que elas carregam aí desde a infância faz com que elas se tornem, né, na vida delas, um bloqueio para que elas não consigam avançar. Então a minha abordagem sempre vai trazer aqui para essas mulheres cura, desbloqueio e alinhamento espiritual. E hoje essa live ela não é diferente. Ela vai mostrar para você como você desbloquear tudo isso que eu estou aqui comentando com você e o passo a passo, né, para você aplicar e já ter resultado a partir de hoje. A partir do momento que você aplica aquilo que eu te ensino na minha live, você já consegue ter resultado na sua vida. Por isso que eu falo muito para as mulheres aqui, tragam papel e caneta, porque você já vai anotar passos práticos hoje para você colocar na sua vida e você ter realmente mudança de vida, resultado diferente aí para você. Então, vamos identificar aqui alguns bloqueios. Eu quero que você já comece a identificar em você, na sua vida, aí, alguns bloqueios que possam estar te travando sem que você perceba. O seu desejo hoje é de trabalhar. Você quer trabalhar, mas você se sente travada porque tem filhos pequenos e o seu marido não te apoia. Você tem uma sensação de incapacidade. Você quer avançar, mas você se sente incapaz de fazer alguma coisa. E aí, engraçado, gente, é interessante, parece que não tem nada a ver. Mas isso que eu estou falando com você, acredita que isso afeta a sua vida sentimental? Isso afeta o seu relacionamento com seu marido? Por quê? Porque você começa a projetar nele a sua incapacidade. Você acredita que a culpa é dele, uma vez que ele não está te apoiando da forma como você gostaria que ele te apoiasse. E aí você projeta nele, né, esse sentimento de incapacidade, essa culpa pela sua vida estar estagnada e faz com que você alimenta então em você frustração sobre seu marido. Você alimenta em você aí algumas
alguns sentimentos negativos a respeito dele. E isso gera em você um distanciamento emocional em relação ao seu marido. Isso gera em você um distanciamento emocional que vai gerar em você um distanciamento físico. Vai diminuir sua libido, vai diminuir o desejo de estar com ele. Olha como, né, um bloqueio emocional, o Freud já dizia isso, né, que ele é só a ponta do iceberg. Existe embaixo desse iceberg todo feridas emocionais, comportamento, crenças erradas que geram em nós esses resultados aí que são a pontinha do iceberg. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, e eu já quero que você anote isso, porque isso é muito importante, é o seguinte: o verdadeiro bloqueio ele não está na circunstância externa. Às vezes a gente acha que o que bloqueia a gente é algo externo, falta de apoio, criança pequena, nosso marido, né, que não ajuda. A gente acredita, falta de dinheiro, a gente acredita que o problema ele é externo, mas o verdadeiro bloqueio está na nossa mente e no nosso coração. E eu posso provar isso para você com verdades bíblicas. O nosso maior bloqueio ele é interno. Então são feridas emocionais que moldaram a forma como você se vê hoje. Então já anota isso que eu vou te falar. Para você mudar isso, a primeira coisa que você precisa fazer, a primeira chave que você precisa virar na sua mente é mudar a forma como você se vê. A forma como você se vê hoje. Você precisa mudar. Esse sentimento de incapacidade, essa sensação de incapacidade, isso não é algo novo, não é novo. A Bíblia já tratava disso, desse sentimento de incapacidade. Sabe com quem? Com Gideão. Gideão ele se via como o menor da menor tribo. Ele se via dessa maneira. Então você hoje tem esse sentimento em você de incapacidade e você acredita que é algo novo. Você acredita que ninguém mais sente isso, mas Deus já sabia que as filhas dele teriam esse sentimento de incapacidade. E aí ele já trouxe pra gente, porque eu amo que Deus ele nos conhece antes mesmo da gente se conhecer. E ele já trouxe pra gente essa história de Gideão. Lá em Filipenses 2:13 vai dizer pra gente assim, olha só, porque Deus é quem efetua em nós, Deus é quem efetua em você e em mim, tanto o querer quanto o executar. De Deus vem a nossa vontade de fazer e o nosso fazer. Então, se hoje você se sente incapaz, vira essa chave na tua mente. Não é a gente que se sente capaz, é Deus que nos capacita. A gente não faz nada apoiado no nosso próprio entendimento nem na força do nosso braço. É Deus quem nos capacita. É de Deus que vem o querer e o efetuar. Então, muitas das vezes a gente fica buscando externamente, né, a sensação de capacidade, quando na verdade o que nos falta é buscar mais a face do Senhor para que Ele gere em nós o querer e o efetuar para a boa obra que Ele tem na nossa vida, para o propósito que Ele tem na nossa vida. Então vira essa chave agora na sua mente, a forma como você se vê. Se hoje você luta com a sensação de incapacidade, vira isso na tua mente e começa a se olhar da forma como Deus te vê. Deus via Gideão de uma outra maneira. Olha o que está escrito em Juízes 6:12. O anjo do Senhor disse a Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. Em outras versões vai dizer assim: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Enquanto Gideão se via o menor, ele se via dessa maneira, o menor da menor tribo. Ele se via dessa forma. Quando Deus convocou Gideão, Gideão disse assim: meu Senhor, como eu posso fazer alguma coisa? Como eu posso fazer alguma coisa
Se eu sou o menor da minha menor tribo. E aí Deus disse para ele: o Senhor é contigo, homem valente. Não é assim que eu te vejo, Gideão. Deus está falando isso para você hoje. Não é assim que eu te vejo. Eu te vejo como um homem valente. Eu te vejo como uma mulher forte, uma mulher valente, porque foi assim que eu te criei. Eu te vejo da forma como eu te criei. Então, se hoje você tem essa visão de que esse sentimento de incapacidade, que hoje você não é capaz de fazer algo, você vire a chave na sua mente, transforme a sua mente e comece a se ver da forma como Deus está te vendo. Deus hoje te vê como uma mulher forte e Ele te chamou para algo muito maior. Essa é a verdade. Deus hoje te vê como uma mulher forte e hoje Ele te chamou para algo muito maior. Algo muito maior do que isso que você pensa que está fazendo aí na sua casa. Porque eu sei que você hoje dentro da sua casa, você está pensando que você está fazendo algo pequeno. Você pensa que eu estou só cuidando das minhas filhas. Você pensa que hoje você está cuidando só dos seus filhos, que hoje você cuida só da sua casa. Hoje você está passando, de repente, por um treinamento, e eu vou te provar isso até no final da live. Você vai entender que a sua trajetória, ela não é aleatória, ela faz parte de um processo para um propósito maior. Então, presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. Se você quiser, você anota para depois você poder aí se questionar. Mas eu vou dizer para você aqui alguns bloqueios emocionais que pode aí estar passando hoje pela sua vida e você vai ir anotando e ver se você depois se identifica. Se você se identificar, você já coloca aqui para mim no chat que você está se identificando. Você tem medo de errar? Você é uma pessoa hoje que se sente travada de dar o próximo passo porque tem medo de errar? Esse medo de errar gera na gente a procrastinação. O que é a procrastinação? É você deixar sempre para depois algo que você poderia estar fazendo hoje ou agora e você deixa para depois por medo de errar. Eu vou te dar um exemplo. Há 3 anos atrás, quando eu comecei a fazer esses vídeos, eu tinha muito medo de errar. E olha que eu sou professora. Eu tinha muito medo de ficar aqui gaguejando. Mas como? E dar essas pausas, eu tinha medo disso. E aí, por medo de errar, eu acabava procrastinando. Eu gravo amanhã. Eu abro live amanhã. Mas e se um amigo entrar, e se o marido entrar, e se o primo entrar, e se o parente entrar e me criticar? Então, isso porque eu estou errando. Então, eu procrastinava. Esse medo de errar me paralisava. E olha que eu estava no processo de cura emocional, estava no processo de restauração e libertação. E ainda assim, eu me deparei, né, com esse medo de errar, que fazia com que eu procrastinasse. Aí eu falava, não, hoje eu não vou gravar não. Eu vou gravar quando eu fizer as unhas, eu vou gravar quando eu for no salão e fizer o cabelo. Então eu ficava colocando na minha mente desculpas para eu deixar sempre para depois. O medo de errar te leva à procrastinação. Isso é um primeiro bloqueio que eu estou tratando aqui com você. O segundo, a sensação de incapacidade. Você se acha incapaz, você sozinha não consegue, porque eu sou sozinha, não consigo, porque isso é muito para mim, eu não dou conta, porque eu não tenho ninguém que me apoie, eu não dou conta. Então, a sensação de incapacidade, ela vai te levar à autossabotagem. Você mesma vai se sabotar. Você não vai dar o próximo passo, porque você acredita fielmente que você não tem a capacidade de dar o próximo passo. Você acredita que você não é capaz de fazer algo sozinha, e aí você não dá o próximo passo. Terceiro bloqueio, você busca aprovação. O que é buscar aprovação? Você vai tomar uma decisão, você liga para Deus e todo mundo. Aliás, liga para todo mundo menos para Deus. Liga para a mãe, liga para o irmão, liga para o amigo, entender qual é a opinião da pessoa, para que você tenha aquele sentimento de que não, estou fazendo a coisa certa mesmo, então eu vou dar espaço. Você busca a aprovação do marido, do pastor, dos irmãos da igreja, da família, dos amigos, enfim, você está sempre buscando que alguém valide o que você está fazendo. Se alguém criticar, não, então não é de Deus. Tive a crítica, a pessoa falou que não era para eu fazer, a pessoa disse que vai dar errado,
então não é de Deus. Você precisa de alguém para validar aquilo que você tem que fazer. Isso é importante. A pessoa que vive o propósito de Deus, ela não espera a validação externa. Porque muitas das coisas que Deus vai mandar a gente fazer, o mundo não vai entender, o mundo não vai aceitar. Mas você sabe que Deus te mandou, então você faz assim mesmo. Olha como um bloqueio emocional pode travar o seu propósito aí em Deus. Quarto, e o quarto tem a ver com todos os três que eu falei antes. O quarto é falta de força para agir. Você se sente muito desanimada. Você está sempre muito desanimada. Você sabe o que precisa ser feito, mas existe em você um desânimo para fazer aquilo muito grande. Esse desânimo, ele tem raiz lá no medo de errar, na procrastinação, tudo que eu falei anteriormente. Na sensação de incapacidade, na busca por aprovação. Isso vai te dando um desânimo muito grande, porque você não tem os outros três saciado, né? Os outros três bloqueios não foram saciados. Então isso vai minando a sua energia. Outra coisa que dá muito desânimo na gente é carregar culpa. E quando você procrastina muito, quando você se sabota muito, você entra num ciclo de culpa. Um ciclo de, poxa, eu não fiz aquilo, poxa, eu não tive o resultado que eu queria, eu sou uma pessoa ruim mesmo, eu sou uma pessoa fracassada mesmo, eu sou uma pessoa que não consigo mesmo, e isso vai minando a sua energia. Então, o que minou a sua energia, o que te desmotiva? É esse ciclo de culpa feito por causa do primeiro bloqueio que eu falei com você, que é o medo de errar, o segundo, que é a sensação de incapacidade, o terceiro, que é a busca de aprovação. Tudo isso vai te tirando a força para agir. Você sabe o que tem que ser feito, mas você não faz porque você não está motivada. Você está fraca, né, para fazer aquilo, desanimada para fazer aquilo que você tem que fazer por você mesma. E aí vem o quinto bloqueio emocional. Isso são os bloqueios que eu vou tratar aqui na live, né? Não são todos os bloqueios. Eu trouxe só esses 5. O quinto é o cansaço emocional. Esse cansaço é o que te faz repetir o mesmo ciclo. E você repete o mesmo ciclo, isso te cansa cada vez mais. Olha como curar bloqueios emocionais é importante para você dar o próximo passo. Porque se você não cura esse bloqueio, você repete ciclo. Você repetindo o ciclo, você vai se sentindo cada vez mais cansada emocionalmente. Então, diz para mim aí se você já está se identificando com algum desses bloqueios. O que eu quero propor a você é que você mude a sua perspectiva. Eu quero que você vá... Hoje eu tô aqui para limpar a sua visão. A sua visão, ela está embaçada por conta de feridas emocionais. E você vai entender também quando que isso começa a gerar aí em você. Quando é que isso começou a gerar começou a gerar isso em você. Eu tinha medo disso, gente, tá vendo? De gaguejar, eu tinha medo de fazer essa pausa, viu? Eu tinha medo de tudo isso. E eu percebi uma coisa, né? Eu vou abrir aqui esse parênteses. Eu percebi que isso é humano, né? Que a gente, quando grava um vídeo que não é editado, grava um vídeo ao vivo, vai cometer mesmo esses erros, né? De hesitar, de gaguejar. Eu tenho um temperamento colérico, então eu falo muito rápido. O meu pensamento é rápido, então a minha linguagem, né, a minha fala, ela vai se atropelando mesmo por conta do meu pensamento. Às vezes eu estou falando uma coisa e já estou pensando outra lá na frente. Então a minha fala é assim. E quando Deus me chamou para fazer isso, Ele já sabia que eu era dessa maneira. Ele já sabia disso. Então, hoje eu quero te falar sobre essa sensação de incapacidade que eu também tinha lá atrás e que às vezes ela bate na minha porta, mas que eu já tenho um caminhar com o Senhor, eu já passei por um processo de cura, então hoje eu já sei lidar melhor com esse sentimento de incapacidade. Então comenta aí para mim, né? Coloca aí para mim nos comentários se você está se identificando com essas coisas que eu estou falando. E diz para mim no que você se identifica mais,
qual é o seu maior bloqueio. Eu quero saber qual é o seu maior bloqueio, porque quem sabe isso se torna um assunto, né, de uma próxima live, né? Você é contemplado para eu fazer uma live e conseguir aí, né, resolver esse assunto aí com você. Sabe de onde vem essa sensação de incapacidade? Eu quero tratar isso com você hoje, né? Isso vem do fato da comparação, né? Isso vem da comparação, isso vem de você se comparar muito. Quando você olha a sua vida e fala assim, poxa, eu não estou fazendo, eu não estou vivendo o que aquela outra mulher, aquela influência, aquela pastora, aquela irmã da igreja está vivendo, está fazendo. Quando você entra nessa comparação, quando você compara a sua vida, compara a sua estação, compara suas atitudes com de outra pessoa, você acaba se sentindo incapaz. Por quê? Porque você compara a sua vida e as suas ações com a de outra pessoa. Então você não se sente capaz de fazer o que ela está fazendo. Olha como isso é doido, né? Você, na verdade, não se sente capaz de fazer o que a outra está fazendo. Tanto é que você é perfeitamente capaz de fazer o que você está fazendo, tanto que você está fazendo. Então, essa sensação de incapacidade, ela é alimentada toda vez que você se compara. Toda vez que você olha para a vida de alguém e você compara com a sua vida, você alimenta em você a sensação de incapacidade. Se eu começar a abrir vídeos aqui de grandes players, né, de mulheres, grandes influencers, e ver a desenvoltura delas, a forma como elas falam, e ver o vídeo delas, elas têm uma equipe de maquiagem, elas têm uma equipe de cabeleireiro, elas têm uma equipe de edição de vídeo, e eu comparar, eu realmente vou me sentir incapaz. Por quê? Porque elas têm um aparato que eu não tenho. Então, como eu vou dizer para você, me fugiu a palavra, é até uma desvantagem, é até covarde, né? É uma comparação covarde. Por quê? Porque eu estou comparando algo que já está muito além, muito lá na frente, né, de mim. Então, quando você compara a sua vida com a vida de outra pessoa, você está comparando, né, de forma desigual. É isso que eu queria. Eu falei covarde, mas é desigual, né? Você está comparando de forma desigual. Porque você está numa estação da sua vida, num momento da sua vida, e aquela pessoa está em outra estação. Não é que ela tenha mais vantagem, mas é que ela está no processo da jornada diferente do seu. Eu estou no processo da jornada diferente das outras pessoas. Então, quando a gente entende isso, já vira uma chave na nossa mente. A gente já se livra da comparação. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, que eu falei com você lá em cima, foi: mude a forma como você se vê. Anotou isso? Mude a forma como você olha para você. Pare de olhar para você como o mundo te vê. Olhe para você como Deus te vê. Lembra de Gideão? Olhe para você como Deus te vê. Deus te capacitou já. Deus sabe que você é uma mulher forte e Deus já te chamou para algo maior. Então olhe para você como Deus te vê. Você acha que Deus fala assim: ai, Jesus, e agora? Como é que eu vou fazer? Porque a minha filha cometeu um erro. Ai, Jesus, agora como... Você acha que Deus se desespera? Não. Minha filha cometeu um erro. Minha filha não é capaz. Ai, Jesus, como é que eu vou fazer? Porque eu chamei minha filha para falar no Instagram e ela não sabe falar num vídeo. Você acha mesmo que Deus se desespera, coloca a mão na cabeça e pensa, né? E fala com Jesus: como é que eu vou fazer? Você acha que é assim que Deus age? Quando Deus te chamou, Ele já sabia quem você era. Ele já sabia o que Ele precisava colocar em você para você cumprir o propósito dEle. Então mude a forma como você se vê. Segundo, pare de se comparar, porque toda vez que você se compara, você compara de forma desigual. Isso cria em você um senso de incapacidade, porque você começa a se medir pela régua da outra pessoa, pela régua daquela influencer, pela régua daquela pastora. Você começa a se medir pela régua da vida de outra pessoa. Então pare de se comparar. Terceiro passo. Peça a Deus, isso tem a ver com o que eu estou falando agora também. Peça a Deus sabedoria para você ter discernimento do seu tempo e do propósito dele na sua vida. Porque para
todo propósito debaixo do céu existe um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes 3. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Para todo propósito debaixo do céu existe um tempo determinado. Então você precisa discernir qual é o seu tempo hoje. Qual é o seu tempo hoje? E uma vez que você fizer isso, você vai fazer o quarto passo, que é muito importante. É muito importante, inclusive, para gerar em você energia para você prosseguir. O quarto passo é usufrua da sua estação. Usufrua da sua estação. Aproveite, se deleite na sua estação. E se você não consegue usufruir, se você não consegue se deleitar da sua estação, sabe o que está acontecendo com você? Você não está buscando alegria no Senhor. Então você precisa, se hoje você não consegue se deleitar, se hoje você não consegue sentir prazer na estação que você se encontra, você também pode estar vivendo aí feridas emocionais, bloqueios emocionais que estão embaçando a sua visão e te impedindo de alcançar leveza na vida, alegria e prosperidade, porque mesmo estando estagnada, há prosperidade, a provisão do Senhor. Então, se hoje você não consegue ver isso, com certeza são feridas emocionais que estão aí embaçando a sua visão. Sabe o que acontece quando você alimenta a sensação de incapacidade em você? Quando você deixa que isso paralise a sua vida. A sensação de incapacidade, ela paralisa a sua vida e ela é alimentada por um pensamento muito danoso, aquele pensamento que diz assim, sozinha eu não consigo. Eu tô sozinha eu não posso. Sozinha, sem apoio, eu não consigo. Sabe por que esse pensamento é errado? Sabe por que esse pensamento é errado? E eu vou até me aproximar de você para dizer isso. E eu quero que você vire essa chave também na sua mente. Esse pensamento é errado porque você não está sozinha. Isso é uma mentira. Você não está sozinha. Olha o que diz o Salmo 18, versículo 29. Contigo, Senhor, posso avançar contra uma tropa. Com meu Deus posso transpor muralhas. Em outra versão vai dizer, Senhor, contigo eu enfrento um exército. Contigo, Deus, eu salto uma muralha, um monte, uma montanha. Contigo eu salto uma montanha. Tem noção do que é uma pessoa pular uma montanha? Humanamente impossível isso, né? Humanamente impossível. Mas o salmista tinha tanta confiança em Deus que ele dizia, contigo eu consigo. Você imagina você de pé, de frente para uma montanha, saltar essa montanha sem ter que escalar essa montanha. É isso que o salmista está falando. Enquanto você se acha incapaz, o salmista ele diz para Deus o seguinte, Senhor, eu sou incapaz, mas se o Senhor quiser, eu salto essa montanha que está na minha frente sem nem escalar essa montanha. Então hoje a sua montanha pode estar sendo 2 filhas. Hoje a sua montanha pode estar sendo 5 filhos, pode estar sendo 1 filho, 1 filha, pode estar sendo um desemprego. A sua montanha hoje pode estar sendo o seu marido, a sua montanha hoje pode estar sendo as demandas da sua casa. Não sei qual é a sua montanha. E isso está te fazendo olhar para esse problema, olhar para essa circunstância. Eu não vou dizer que a sua família é um problema, é uma circunstância. Olhar para essa circunstância e se sentir incapaz. Hoje, o seu problema pode ser uma grande perda. Você pode ter passado por uma grande perda de uma pessoa que você ama. Hoje o seu problema pode ser esse, mas imagina que essa é a sua montanha. Imagina que você não precisa escalar essa montanha, porque com Deus você pode saltar ela. É isso que o Salmo 18, 29 está dizendo pra gente. Que com Deus a gente pode saltar, transpor uma muralha sem precisar escalar. Então a confiança que a gente tem que ter em Deus, ela dá na gente, ela traz pra gente, ela vai nos dar um aporte, vamos dizer assim, de energia, de fortaleza para a gente fazer o que precisa ser feito
e aí prosseguir no propósito que Deus tem pra gente. Então, se a gente alimentar a sensação de incapacidade, a gente vai paralisar. Mas se a gente alimentar em nós a esperança em Deus, a fé em Deus e tirar dele a força que a gente não tem, e a gente tira dele como? Se alimentando da verdade que ele tem para nós, se alimentando da forma como ele nos vê. Se a gente consegue fazer isso, a gente sim salta uma muralha, a gente enfrenta uma tropa. Então, se hoje você pensa que você não tem capacidade, pense o seguinte, é Deus quem te capacita. Ele não chama uma pessoa pelo que essa pessoa pode fazer. Quando ele chamou Davi, Davi era só um pastor de ovelha, um menino de 17 anos, um pastor de ovelha. Ele chamou e ungiu para ser rei de Israel. Ele sabia que Davi não tinha capacidade. Mas o que Davi tinha? Um coração segundo o coração de Deus. Um coração humilde, disposto a obedecer. Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema? Que muitas das vezes essa obediência ela vai doer. Eu falo muito isso na minha live. Eu falo isso muito na minha mentoria. O problema é que essa obediência vai doer na nossa carne. Por que eu estou dizendo isso para você? Contextualizando com o que eu falei, muitas das vezes essa obediência significa você ficar quietinha, escondidinha dentro da sua casa, só cuidando das suas filhas, só cuidando do seu marido, só cuidando do seu lar. De repente, essa estação que você está vivendo é a estação de você ficar dentro de casa escondida. Só que isso ninguém quer. Por quê? Porque é tedioso. Desculpa, gente, mas é a verdade. É um tédio. A gente quer mesmo movimento, a gente quer estar produzindo, a gente quer estar do lado de fora, ganhando dinheiro, fazendo dinheiro, sei lá como que é os coaching estão falando, mas a gente quer fazer isso. E não é errado. Muito pelo contrário, a mulher de Provérbios 31 fazia isso também. Isso não é errado. Só que em Eclesiastes vai dizer que a gente precisa discernir a nossa estação. Qual é o nosso tempo? E às vezes, quando a gente não tem esse discernimento, é o que mina da gente a energia, a delícia de aproveitar um prazo, um tempo. Porque eu vou te falar uma coisa que eu acho que você ainda não chegou nessa conclusão. Eu vou te ensinar um negócio aqui. Esse tempo que você está vivendo escondidinha dentro da sua casa, só cuidando dos seus filhos pequenos, vai passar. Vai passar, isso não é para o resto da vida. Não é para o resto da vida. E Deus não te chamou só para você ficar dentro de casa. Isso é só um prazo. É só um tempo. E aí você, obedecendo agora no pouco, Deus vai te levar para o muito. Então, é chato essa parte do processo. Lembra aquela frase? Só vive o propósito quem suporta o processo? Às vezes o processo é essa parte do tédio, que é você ficar dentro de casa mesmo. Seus filhos vão crescer. Seus filhos vão crescer e vão demandar menos de você. E Deus vai cada vez mais te colocar em situações, em conexões com pessoas que vai elevar o seu propósito. Mas para que isso aconteça, agora, nesse momento, você precisa ter um coração humilde, ensinável, um coração obediente. Eu custei a entender nos meus processos com Deus que humildade é obediência, é submissão. Submissão. Ser humilde é ser submisso. Ser humilde é ser submissa. Estou vendo um inseto voando aqui. Ser humilde é ser submissa. Ser humilde é ser obediente. Então eu custei a entender isso. Mas é isso que faz você... Sabe por quê? Vira outra chave, que nem está aqui no meu roteiro. Vira outra chave. Deus resiste ao soberbo, mas eleva os humildes. Então, se você entende que esse teu processo, que esse teu prazo é um processo, é um tempo para você viver, que muitas das vezes é um tédio mesmo, gente, a rotina dentro de casa. Eu tenho uma filha, minha filha hoje está com 12 anos e já está me liberando mais, né? Mas a minha filha demandou muito de mim e eu só tive uma. Eu imagino quem tem 2, 3, né? Igual minha mãe teve 3. Minha mãe teve eu, quando eu estava com 5, a minha irmã com 3 e meu irmão recém-nascido. 3 crianças pequenas, demandando muito. Quem sabe, quem tem criança até 5 anos sabe como isso é cansativo, como isso demanda da gente. Então você imagina 3, uma criança e 2 bebês, né, de 3 e de 1 ano. Então
eu sei que é cansativo, você não vê resultado, né? É um trabalho, eu ouvi muitos anos da minha vida uma mentira, que é um trabalho ingrato. Por que é um trabalho ingrato, né? Que as pessoas diziam. O mundo diz que é ingrato. Por que o mundo diz que é ingrato? Porque você não ganha dinheiro por isso e você não ganha reconhecimento. Então, é como se ser mãe, né? Para o mundo, ser mãe é você ganhar reconhecimento do mundo. Só que quando eu entendi que eu precisava do reconhecimento de Deus, o meu jogo virou. Eu parei de querer reconhecimento até da minha filha. Meu jogo virou. Eu parei de me sentir sobrecarregada emocionalmente. Eu parei de achar que estava fazendo muito e recebendo pouco. Então, olha como a mentoria é importante, porque vai virando chaves na sua mente. Então, se hoje o seu momento, o seu prazo, o seu tempo, a sua estação é dentro de casa, quietinha com seus filhos, usufrua desse momento. Entenda que pode ser um chamado de Deus para que você leia mais a Bíblia, para que você ensine mais o amor de Deus a seus filhos, para que você transborde do amor e da graça de Deus na vida do seu marido. Pode ser o seu propósito hoje, a sua estação hoje, pode ser que seja essa. Não significa, e eu vou te dizer isso com toda certeza, com toda a fé e com todo o conhecimento que eu tenho de palavra do Senhor e de propósito que eu tenho estudado. Esse é o seu momento, mas não é o restante da sua vida. Deus quer te elevar para o alto. Deus quer fazer você, como está lá em Abacuque, né? Fazer você andar em lugares altos. Mas para que isso aconteça, você precisa fazer o que está dizendo antes, né? Mesmo que o fruto da oliveira minta, mesmo que não haja gado no curral, mesmo que não haja fruto da vide, ainda assim eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Então hoje, na estação que você está, se você não exulta no Deus da tua salvação, muito dificilmente, meu Deus, estou sentindo a presença de Deus e tudo aqui, muito dificilmente ele vai te levar. Porque agora, no raso, agora no fácil, vamos dizer assim, no tédio, que é só lidar com o tédio, é só lidar com a rotina, você não está conseguindo. Porque você incutiu no seu coração de que você está parada. Você incutiu no seu coração de que você é incapaz. Você incutiu no seu coração de que isso que você está vivendo, de acordo com os padrões do mundo, não te leva a lugar nenhum. Então você está vivendo debaixo de mentiras, quando na verdade você tem que se munir cada vez mais do que Deus tem para você, daquilo que Deus já falou sobre você. Eu quero até aproveitar esse momento para dizer para você que eu tenho um caderno. Esse caderno é onde eu anoto, gente, eu anoto mesmo, ó, tudo que Deus fala comigo. Tudo que Deus fala comigo nos cultos, nos devocionais, quando eu oro, tem dia que eu oro e Deus responde na hora. Aí eu falo, Senhor, só um minuto, eu vou e anoto. Na hora. Por quê? Porque se Deus mandou Moisés, né, escrever os mandamentos numa tábua de pedra, olha isso, se mandou escrever imagina, então eu preciso escrever também o que Deus fala comigo. Por quê? Porque ali vai me dando orientações dos próximos passos que eu tenho que seguir dentro do meu propósito. Isso muitas das vezes aquieta meu coração, porque mesmo a minha filha tendo 12 anos e eu conseguindo dar prosseguimento no meu propósito, tem hora que é rotina, tem hora que entra na rotina. E aí você começa a se perguntar, poxa, Deus, é para eu fazer isso mesmo? É isso mesmo que o Senhor quer? Mas eu queria outra coisa, eu queria fazer outra coisa. E aí o teu coração começa a gritar que você quer fazer outra coisa e você acha que é a voz de Deus. Só que aí eu pego o caderno das coisas que Deus já falou comigo, eu falo, não foi isso que Deus falou comigo. Então, Patrícia, volta. Aí às vezes eu mesma sou minha própria terapeuta, minha própria mentora. Patrícia, volta para o caminho onde Deus te colocou, para você prosseguir no propósito que Ele tem na sua vida. Por quê? Porque eu sei que Deus vai fazer mais. Efésios 3:20, Ele faz infinitamente mais de tudo aquilo que eu estou pedindo ou pensando, de acordo com o poder dEle que atua em mim. Efésios 3:20, depois você anota aí e lê. Leia o livro de Efésios, né? Sempre em primeira pessoa, como se fosse para você, tudo para você. Coloca como se fosse tudo para você.
ora as orações que estão ali, tudo para você. Né? Como se fosse eu peço isso ao Senhor. Senhor, coloque em mim um espírito novo, me dê discernimento. Vai orando tudo em primeira pessoa, como se fosse você. Você vai ter outra experiência, você vai ouvir Deus falar com você realmente. E aí, como é que se instala esses bloqueios? Lá na infância. Lá na infância, você foi ferida, você sofreu rejeição, você sofreu abandono, humilhação, você sofreu traição. Uma traição simples que a gente que é mãe faz muito com nossos filhos. Aquela frase, na volta eu compro. Isso ali, se a gente ouviu muito isso, a gente pode ter desenvolvido na gente uma ferida da traição. E aí hoje a gente é aquela mulher que não confia em ninguém para fazer nada. E aí a gente não delega nada na nossa casa. A gente não delega nem o banho do nosso filho, porque ninguém vai dar banho igual a gente. Vai deixar o menino cair, ninguém vai cuidar do nosso filho, vai deixar ele chorar. A gente não delega. Por quê? Porque a gente tem uma ferida da traição. Tô falando isso porque essa já fui eu. Não delegava nada. E aí ficava sobrecarregada, achando que ninguém estava me ajudando, quando na verdade eu não delegava nada. Por quê? Porque eu acreditava que só eu precisava ter o controle, só eu sabia fazer direito. Eu não podia confiar em outra pessoa. Isso é uma ferida da traição. É só um exemplo, né, de muitas feridas que a gente pode carregar. Então a rejeição, por exemplo, quem sofreu muita rejeição, quem viu o seu pai, né, sair de casa, o seu pai... Gente, olha como isso é doido. Não precisa nem o pai ter largado a família, não precisa. Era um pai ou uma mãe que trabalhava muito e aí e você teve que ficar com avós ou você teve que ficar com babás. Então, qual era o seu pensamento? Hoje você é uma mulher adulta, você olha para trás, você sabe que seus pais tinham que trabalhar. Mas naquele momento você era uma criança, você não tinha o emocional amadurecido para fazer essa conjectura. Então você pensava assim, quando criança, poxa, meus pais preferem o trabalho do que a mim. Poxa, fui trocada, meu pai preferiu a reunião de negócio do que a mim. Então esse pensamento é enraizado dentro de você. Enquanto você não visita esse lugar de ferida e ressignifica isso, você vai estar sempre sendo guiada por um bloqueio emocional e nunca pelo propósito de Deus para você. E aí sua vida está travada. E aí sua vida está estagnada. Outro bloqueio que se instala por ferida emocional é essa crença de que sozinho eu não consigo nada. Ah, sozinho eu não consigo fazer, sozinho eu não... Se ninguém me ajudar, eu pensava assim com relação a, como eu falei, né, há 3 anos atrás, quando eu lidava com essa sensação de incapacidade. Eu falava assim, sozinha eu não vou conseguir fazer essas lives, não. Sozinha eu não vou conseguir fazer isso. Eu preciso de uma produção, de alguém que me ajude. E eu tô aqui sozinha, gente. O meu escritório aqui é fechado, a porta tá fechada, tem ninguém aqui. Tô sozinha, só com o celular na frente, computador aqui para poder guiar meu roteiro. Então, sozinha eu tô fazendo isso. Nem sei se o som está bom, eu testo o som antes do meu celular para ver. Então, quer dizer, não consigo sozinha. Sabe o que eu acostumei fazer para gravar as minhas lives? Eu boto uma cadeira vazia e falo, Jesus, senta aqui. Jesus, senta aqui, porque foi o Senhor que mandou abrir a live. Foi o Senhor que me disse para gravar isso. Então eu preciso ser relevante na vida dessas mulheres. Eu preciso que as mulheres que me assistam, elas pensem que não perdeu tempo, que fez sentido na vida delas e que aquilo ali modificou a vida delas de alguma maneira. Então eu sei que vão aparecer as pessoas, né? Deus vai me conectar, o meu propósito será conectado ao propósito de outras pessoas. Mas enquanto isso não acontece, eu preciso obedecer o Senhor no pouco, no mínimo, que é fazer uma live. Entende? Então, esse pensamento de que eu não consigo sozinha, isso está lá enraizado, lá na infância, de uma ferida emocional. Outra coisa que a gente, como mulher principalmente, a gente traz muito como ferida emocional é a sobrecarga emocional. A sobrecarga da gente ter que dar conta de tudo. Por quê? Principalmente se você é uma mulher filha mais velha. A filha mais velha
a filha primogênita, se você é a filha primogênita, você carrega a sobrecarga de que você tem que fazer tudo sozinha, de que você tem que dar conta. Você começa a se anular. Como é que você se anula? Você não dá ouvido às suas emoções. Sabe o que você faz? Você diz assim: agora eu não posso nem chorar, porque eu tô ocupada demais. Você não olha para as suas emoções, porque você se habituou desde pequena a coisas do tipo: não chora não, porque seja forte, não chora. Tá fazendo tempestade em copo d'água, olha o seu tamanho. Você se acostumou a ouvir isso. Então o seu cérebro está sempre validando isso dentro de você, fazendo com que você deixe pra lá você mesma. Você tem vontade de ir no banheiro, você quer ir fazer xixi, mas você fica prendendo. Não, deixa eu terminar isso aqui. Aí você prende, você não ouve o seu corpo, porque você se acostumou a ir se anulando. É isso que vai dando em você essa sobrecarga. É isso que vai te minando de você a energia, porque você não tem tempo nem de olhar para si própria. Você se ocupa tanto de coisas externas para você esquecer de você, porque desde lá da infância você já foi habituada a isso. Então isso tudo são feridas emocionais que a gente carrega com a gente. E sem desbloqueio é impossível viver aquilo que Deus tem pra gente. Impossível. Porque a gente fica sendo guiada pelo bloqueio emocional. Deixa eu te falar uma coisa aqui, uma verdade. O diabo ele não pode roubar o que Deus tem para você, mas ele pode fazer com que ele pode te convencer, ele pode convencer você a esquecer do seu propósito. Ele pode convencer você de que você não é capaz. O diabo ele não pode, eu vou até me aproximar de você, entende isso? Ele não pode bloquear, ele não pode impedir o seu propósito, ele não pode fazer isso, ele não pode roubar o seu propósito, mas ele pode te convencer de que você não é capaz, ele pode te convencer de que você não consegue sozinho, ele pode te convencer de que você precisa de rede de apoio, ele pode te convencer, ele pode gerar em você medo de você dar o próximo passo, ele pode te fazer procrastinar, porque o objetivo dele é roubar, matar e destruir. Ele não pode tirar aquilo que Deus já liberou, mas ele pode impedir você de tomar posse, através das feridas emocionais. Porque as feridas emocionais criam em nós bloqueios emocionais que atrapalham, que embaçam a nossa visão para a gente viver o plano físico e cria em nós um bloqueio espiritual a ponto da gente não absorver as verdades que Deus tem a nosso respeito. E eu quero te trazer agora uma verdade que está em Isaías 61, versículo 1, que diz assim: olha, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Me enviou para cuidar dos que têm o coração quebrantado, anunciar libertação aos cativos e liberdade aos prisioneiros. Ou seja, isso aqui é a Bíblia falando de Jesus. Jesus, ele tem, além de nos salvar, ele tem a missão de nos libertar, de trazer liberdade aos cativos, anunciar liberdade aos prisioneiros. Cuidar dos que têm o coração quebrantado. Então, além de nos salvar, ele nos liberta, ele nos cura, ele nos restaura. E como é que ele faz isso? Com a verdade que é a palavra de Deus. Então, o bloqueio emocional, ele te aprisiona nessas mentiras das feridas emocionais. Mas é a verdade do Senhor que te liberta. É por isso que na minha mentoria, é uma mentoria terapia, eu vou lá no fundo descobrir onde que essas feridas emocionais foram instaladas e descubro quais são os bloqueios que estão movendo essa mulher, mas a cura é a partir da palavra de Deus. Nenhum terapeuta que eu conheço, nenhum mentor que eu conheço aplica como método de cura a palavra do Senhor. Foi por isso que o Senhor me levantou, porque para fazer isso precisa de uma coragem muito grande, de uma audácia muito grande. E o Espírito do Senhor que está em mim não me deu espírito de medo, mas espírito de ousadia para lutar e vencer. E deu a você também. Então, eu não posso ficar com medo, por exemplo,
do meu conselho, né, de psicanalista, que não permite usar a palavra de Deus. Se eu puder, e se eu quiser, e se Deus mandar, eu até me desvinculo do conselho, porque o meu método utiliza a verdade do Senhor como método de cura. Por quê? Porque é só a palavra do Senhor que é capaz de penetrar a junta entre a alma e o espírito, entre juntas e medula. É a única arma que é capaz de efetivamente entrar dentro de uma pessoa e trazer cura efetiva para ela. A palavra do Senhor cura depressão, e eu não tenho medo de falar isso. O Conselho de Psicologia não aceita. Cura ansiedade, o Conselho de Psicologia não aceita. Eu não tenho medo de dizer que cura sim ansiedade, depressão, síndrome do pânico, esquizofrenia, cura neuroses, cura psicoses, cura sim, a palavra do Senhor cura. Sabe por que eu sei disso? Porque além de conhecer pessoas que já foram curadas e restauradas, a palavra de Deus é cheia, recheada de histórias em que o próprio Jesus curou doenças mentais, curou pessoas que estava tão aprisionada pelo inimigo, estava possuída pelo inimigo, que além de problemas espirituais, aquela pessoa desenvolveu problemas mentais. Eu não estou dizendo que todo problema emocional é possessão demoníaca não, tá, gente? Muitas das vezes não é possessão, mas é uma influência. É uma influência. Por quê? Porque a ferida emocional, ela abre porta para influência do inimigo, como eu disse aqui para você. Ele fica no seu ouvido, ó, soprando um monte de mentiras que são alimentadas pelas feridas emocionais que a gente tem lá da infância. Por isso que é importante curar, restaurar e libertar. E por isso que Jesus veio não só para salvar. Salvar é a cereja do sundae. Jesus veio também para curar, restaurar e libertar. E a minha missão aqui com as mulheres, principalmente mulheres cristãs, mas também mulheres que não são cristãs, que acreditam no método, também pode me chamar no direct para fazer a mentoria. A minha missão aqui é alinhar mulheres ao propósito de Deus. E como é que isso é feito? Através da cura e da restauração emocional e a libertação para que ela seja livre para fazer aquilo que Deus chamou ela para fazer. Então, se você tem interesse de fazer minha mentoria, quer saber mais como é que funciona essa mentoria, me chama no direct, que a gente conversa um pouquinho. Gente, toda terça às 9 horas da manhã tem live aqui. E seja mais uma contemplada, que essa live foi graças a algumas seguidoras que me mandaram aí mensagem. Eu recebo as mensagens e às vezes coloco numa live para poder conversar melhor e orientar melhor vocês. Um beijo grande e até terça-feira que vem. Tchau, tchau.